Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo coro regimental sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o vereador Pastor Eliezer para que se faça a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, Duarte Chigueiro, Ninha Fresneiro, segundo secretário, nobres vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, mídia que nos acompanha aqui, transmitindo a nossa sessão, mais Tupã, cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham de casa, a nossa sessão ordinária. Segundo o regimento dessa casa, farei uma citação bíblica dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 11/4/2022. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, ofício respostas a indicações de autoria dos vereadores Alexandre Escombate e Lucas Satano. Da Secretaria Municipal de Saúde, resposta à propositura dos vereadores Antônio Brito, Cláudia Aparecida da Silva, Pastor Eliezer, Paulo Henrique Andrade e Antônio Alves de Souza. Do deputado federal Fausto Pinato, ofício resposta à propositura de iniciativa do vereador Antônio Alves de Souza. Do tiro de guerra de Tupã, convite para solenidade em comemoração ao Dia do Exército a ser realizado no dia 19 de abril. Do Ministério da Comunicação, resposta à indicação de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Do Grupo Energisa, resposta à indicação de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade. Também do Grupo Energisa, estimativa de despesa em relação à iluminação pública. E do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício encaminhando cópia de sentença, processo relativo ao ano de 2010 da Prefeitura Municipal. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes apresenta o projeto de lei 21/2022 que cria o selo Empresa Amiga da Mulher. O expediente será encaminhado às comissões competentes. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. O chefe do Poder Executivo Municipal apresenta o projeto de lei complementar 5/2022, realinha os valores da remuneração dos servidores públicos em cargos classificados nos graus 1 e 17 e suas progressões no anexo 5º da Lei Complementar 140 de 4 de abril de 2008 e da outras providências. Também projeto de lei complementar 6/2022 realinha os valores da remuneração fixada nas tabelas do quadro dos profissionais da educação, anexo 3º, lei complementar 202 de 21 de junho de 2011 e da outras providências. E o projeto de lei 20/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 43.632 para apoiar as ações das equipes e os serviços de atenção primária à saúde voltados ao quadro às pessoas com condições pós-Covid, no contexto da emergência em saúde pública de importância nacional, decorrente do SARS-CoV-2, com a inclusão
e identificação de fichas de despesas na lei orçamentária vigente, com recursos repassados pelo governo federal e da outras providências. E também balancete de receitas e despesas referente ao mês de março de 2022. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. As indicações de 159 a 173 de 2022, de acordo com o ato da mesa 20 de 2021, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. Dispensada a leitura das indicações, indago ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo inscrições para o pronunciamento na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. De autoria da vereadora Cláudia Aparecida Silva, subscrita pelo vereador Paulo César Soares, moção 35/2022, manifesta congratulações ao Museu Histórico e Pedagógico de Tupã pela 50ª Semana dos Povos Indígenas. Em discussão, a moção 35 de 2022. Pela discussão, senhor presidente. Pela discussão, vereadora autora Cláudia Aparecida da Silva. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora, ao público de casa. Senhor presidente, hoje eu quero falar sobre a moção 35/2022. Quero parabenizar a organização da 50ª Semana dos Povos Indígenas, na pessoa da dona Tamime e demais funcionários. O evento está acontecendo desde o dia 12 e vai até o próximo dia 24 no Museu Índia Vanuiri. Esse ano de forma presencial, graças a Deus, com muitas atrações para Tupã e região prestigiarem. Aos interessados em saber a programação dessa semana, podem entrar em contato com o número 3491-2200, tratar com a Gessiara. Gostaria de dizer ainda que a moção está aberta a quem quiser subscrever. E para encerrar, amanhã, dia 19, comemoramos o Dia do Índio. Gostaria de parabenizá-los, pois eles estão na cultura, na história e principalmente no sangue do Brasil. Devolvo a palavra. Continua em discussão a moção 35/2022, de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, subscrita pelo vereador Paulo César Soares. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Moção 36/2022, de autoria dos vereadores Eduardo Akiri Damitsu e Paulo Henrique Andrade, subscrita pelo vereador Lucas Satano, manifesta congratulações ao Rotary Clube de Tupã Vanuiri em comemoração pelos 29 anos de sua fundação, que ocorreu no dia 31 de março. Em discussão, a moção 36/2022, de autoria dos vereadores Eduardo Akira Damitz, Paulo Henrique Andrade, subscrita pelo vereador Lucas Satano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Moção 37/2022 manifesta congratulações à empresa Manutenções Elétricas Anel ME por prestarem relevantes serviços e se destacando na cidade de Tupã. A autoria é do vereador Augusto Fresneda Torres. Em discussão, a moção 37/2022, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentado pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Senhor presidente, não há moções de pesar para esta noite. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Não há requerimentos para deliberação, senhor presidente.
Não havendo requerimentos, passo a conceder a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, até o presente momento, 9 vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Paulo Henrique Andrade. Com a palavra, vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, vereadores, população que nos prestigia aqui, funcionários, mais Tupã, Diego, Mari, boa noite a todos aqui. O que me traz hoje aqui na tribuna é falar um pouquinho do trabalho do secretário de Agricultura, Anderson, a quem eu já quero agradecer, uma solicitação antiga minha e também do vereador Renatinho, se não me falha a memória, o prolongamento ali da Caingangues, para que se fosse feito o reparo e a melhoria. Foi feito um belo trabalho, um trabalho que realmente é de tirar o chapéu para o secretário Anderson, junto com a sua equipe, onde a gente pode ver que quando a secretaria tem trabalho, tem força, tem implemento, tem realmente um foco, as coisas podem acontecer. A gente continua conversando, tanto eu quanto o pastor Eliezer, quanto o próprio Renatinho na garagem, falando sobre a questão de fazer todo um mapeamento das estradas rurais do nosso município, um alargamento dessas estradas, os pontos onde tem um conflito, onde o pessoal precisa transportar os seus implementos para que a gente consiga ter um espaço que dê para fazer esse transporte de forma segura, de forma eficiente, não o que acontece hoje. Infelizmente, nós temos ainda alguns lugares que não passa as colheitadeiras de amendoim, os implementos que são utilizados aqui na nossa cidade para trazer a maior riqueza que nós temos aqui em Tupã. Também pedimos ao próprio secretário, e sei que também que é um trabalho do vereador Renatinho e do pastor Eliezer lá atrás, Doninha Fresneda, se não me falha a memória, da gente conseguir fazer algumas caixas secas dentro das propriedades, para que a gente não tenha o volume de água, esse volume de água correndo por cima das estradas. A gente, o Renatinho e o próprio pastor Uninha, sei que já falaram, já fizeram até indicação sobre isso, é algo que a gente pediu e pede para o secretário Anderson que envie para essa casa, junto com o JJ, um projeto que vá de encontro a resolver esse problema. Não adianta a gente melhorar a estrada e depois vem chuva e volta a se ter os mesmos problemas. A gente precisa fazer com que essa água ela tenha a sua drenagem correta e que exista, sim, dentro dessas propriedades, caixas secas que vão nos ajudar a escoar também essa água que acaba correndo por cima das estradas. Então, o que me traz aqui hoje, pastor Anderson, secretário Anderson, pastor Eliezer, Ninha e Renatinho, é que a gente possa, junto com o secretário, fazer algo em pró-agricultura. Não adianta falar que Tupã é uma cidade agrícola se a gente tem estradas ainda que você não consegue trafegar com trator e com implemento. Então, a gente precisa, de fato, uma estruturação disso, pedir para o Anderson ficou de fazer isso para passar para nós, e tenho certeza que todos os vereadores aqui, tanto o Paulo da farmácia, tanto os demais... Pode falar, Paulo, fica à vontade. Paulo Henrique, eu, o Renatinho, o Renan, nós estivemos passando em alguns sítios, né? E as pessoas não estão deixando fazer a caixa seca, tem proprietários que não estão deixando fazer a curva de nível, entendeu? Então vai ficar difícil para fazer isso. É difícil. Só que a curva de nível, existe uma lei que obriga a ser feita. As caixas secas não têm. Então nós precisamos aqui em Tupã, junto com o executivo, que seja, junto com os vereadores, legislativo, regulamentar essa questão aqui, para que a gente não tenha essa discussão. Pode ou não pode? É uma lei, a lei está aqui para ser seguida, a gente não quer atrapalhar nenhum agricultor, mas a gente quer pensar no bem comum, né, Paulo? No bem da produção, no bem do desenvolvimento do nosso município, e tenho certeza que essa Câmara, imbuída dessa função, vai achar a melhor solução para com as questões das estradas rurais.
Seria isso, presidente, eu volto depois na discussão do projeto. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Não há inscrições, mais inscrições, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, o projeto constante na pauta é o projeto de lei complementar 4/2022, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a criação do cargo de orientador jurídico social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, no município de Tupã, e do cargo de contador judicial e da outras providências. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 4 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir. Desculpa, presidente, eu gostaria somente de discutir rapidamente esse projeto, só da questão do anexo que veio. Pela discussão, o vereador Paulo Henrique Andrade. Boa noite novamente. Como falei, iria discutir esse projeto. Um projeto que fiz parte do Comas e entendo a sua importância. Importância essa para dar para todas as entidades aqui do nosso município uma tranquilidade na parte jurídica e na parte contábil. Quando fui vice-presidente do Comas, lá atrás ainda o presidente era o Silas, um grande amigo que ganhei aí na vida, aprendi bastante coisa. E a maior dúvida e o maior problema que nós tínhamos era a dependência da parte jurídica e contábil da prefeitura. E o próprio CREAS e o próprio Comas sempre solicitava isso através da secretária na época, para que a gente pudesse ter lá, junto com nós, um auxílio, uma consultoria, um cuidado desse para com as contas, com as prestações que as entidades precisam fazer, não só para o município, mas também para o Estado. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que esse projeto estava na pauta, mas infelizmente veio faltando a tabela com o impacto financeiro. O impacto é pequeno, mas o que realmente me trouxe bastante surpresa foi a hora que eu vi um superávit financeiro de 2021 de 28 milhões de reais. Eu estou aqui indo para o meu 6º ano já de mandato e nunca vi um superávit tão grande quanto esse. Até depois pedi para a assessoria confirmar se esse valor está correto ou não, porque 28 milhões de reais é dinheiro para aumentar ticket, é dinheiro para não deixar a cidade apagada igual está, cheio de lâmpada apagada aí. Em grupo lá do Parque Universitário, onde eu moro, o Renatinho mora, a gente está sendo usado como exemplo, que nas nossas ruas tem luz apagada e a gente não fala nada. A gente simplesmente está vendo isso e está ficando quieto. Então, com 28 milhões, pastor, dá para fazer muita coisa. Até dar um aumento digno, às vezes, para o próprio servidor, que está lá ganhando seus 380 de ticket e que poderia, sim, ganhar seus 450, 430. Acabou de sair mais um índice de inflação, falando que a inflação já acumulada está batendo a 15%. 15%. Isso quando a gente olha a inflação como um todo. Se você olhar os alimentos, esse valor, ele extrapola. Chega a quase 30%, quase a 30% de aumento de um ano para o outro. Então, sou favorável a esse projeto, vou entender novamente aonde está esse dinheiro, Renatinho, porque o ano passado, Alexandre Escombate, Pastor Eliezer, eu, Ribeirão, quem mais que é vereador do outro mandato, foi dada a explicação, Ninha, o próprio Chigueiro, a explicação que não tinha o quê, pastor? Para pagar as emendas nossas?
que não tinha dinheiro, e com 28 bilhões de superávit, ou esse número está errado, ou alguém mentiu para a gente lá atrás. Então, eu não gosto de trabalhar com quem mente. Eu gosto de trabalhar na honestidade. E gosto de ter confiança nas pessoas. E quando a gente acaba, às vezes, perdendo essa confiança, a gente precisa começar, então, a entender se realmente faltou dinheiro ou se faltou empenho para pagar as nossas emendas impositivas do ano passado. Sou favorável a esse projeto e voto e peço para o bloco votar favorável. Obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei complementar número 4 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerrada. Iniciada a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Renovo os meus cumprimentos e boa noite a todos. Senhor presidente, hoje a nossa bancada é constituída pelo nosso líder Renatinho, o Brito, o Alexandre. Estivemos nessa tarde numa reunião muito proveitosa com o Laércio da Santa Casa, administrador ali da Santa Casa, falando sobre algumas reclamações que nós temos recebido dos nossos munícipes, e o Laércio nos recebeu ali, dando algumas explicações para nós, e nós saímos dali com novas direções, para que nós possamos realmente resolver algumas situações que vêm acontecendo ali na Santa Casa. Nós ficamos contentes porque o Laércio, ele pôde mostrar para nós a realidade. Muitas vezes nós ouvimos muitas críticas, mas é muito importante com que nós saibamos a realidade do único hospital que nós temos na nossa cidade, que recebe uma demanda muito grande, tanto de Tupã como da região, e hoje o pronto-socorro da Santa Casa atende em alta demanda, todo tipo de situação, recebe ali um grande volume de pessoas para serem atendidos, fora as emergências que chegam de pessoas através do resgate, infartando, enfim. Realmente as dificuldades são muito grandes. O Laércio reconheceu para nós algumas falhas que está tendo, mas também garantiu para nós que essas falhas estão sendo resolvidas, né? E então nós ficamos felizes em saber que mais de 50 leitos do hospital hoje estão sendo reformados, por isso não estão sendo ocupados, porque estão sendo reformados, e dentro de poucos dias esses leitos serão também entregues para o uso da nossa população. Alguns leitos de UTI que vai voltar agora, que não vai ser mais de emergência do Covid-19, e que agora vai voltar também para o uso comum da população. E acreditamos que com essas reformas que estão sendo feitas lá na Santa Casa, nós vamos poder atender melhor a nossa população, tanto na questão da UTI, também como na questão dos leitos para a internação comum da nossa população. Vamos marcar uma reunião com o Dr. Miguel para acertarmos algumas coisas que foi colocada ali para a nossa bancada. Vamos também marcar uma reunião com o prefeito. Estive ali cobrando a reforma, nós estivemos, né? Cobrando a reforma do pronto-socorro. Na legislação passada foi devolvido por essa casa R$500 mil para a reforma do pronto-socorro ali da Santa Casa. Logo depois começou a pandemia e nós entendemos que naquele momento não era possível fazer a reforma do pronto-socorro. Mas agora a pandemia, graças a Deus, já está aí muito bem controlada, e o Laércio garantiu para nós que agora dá para começar a reforma do pronto-socorro da Santa Casa, e disse que já teve uma reunião com o prefeito
é só uma questão de transferir o dinheiro para o caixa da Santa Casa, para que seja começado, então, uma reforma do pronto-socorro da Santa Casa. Então, nós temos essas demandas, a nossa bancada, vamos estar nos reunindo aí com o Dr. Miguel, depois com o prefeito, o Caio, e com o vice Renan, para que nós possamos oferecer cada vez mais uma saúde melhor para a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a explicação, pessoal. Pela palavra. Pela palavra, vereador Renatinho da Garagem. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, pastor Eliezer, segundo secretário, Ninha Fresneda, nobres vereadores, vereadoras, todo o público que nos acompanha, nas redes sociais, Mais Tupã, TV Câmara e a todo o pessoal público que nos assiste pela TV Câmara. Hoje foi muito gratificante o dia, onde nós nos reunimos, como o pastor acabou de dizer aqui. O senhor Laércio nos recebeu na Santa Casa, onde a nossa bancada, eu, Alexandre Brito, o pastor, fizemos uma reunião com ele e levamos algumas demandas para a Santa Casa, algumas reclamações que estamos recebendo dos munícipes de Tupã, e onde ele explicou a situação, onde a gente cobrou em relação ao atendimento na Santa Casa, né? E ele nos disse que já está sendo efetuado um treinamento para o pessoal ali da Santa Casa, para poder atender o munícipe, para dar um suporte de humanizado para o munícipe. E também em relação aos quartos, né? Os leitos, estão sendo feitos os leitos ali, como o pastor acabou de dizer. Foi muito gratificante esse diálogo. Quero agradecer ao senhor Laércio por nos receber. E agora vamos marcar essa reunião com o Dr. Miguel, nosso secretário de Saúde, e o prefeito Caiaoque, para nos reunirmos e levarmos esse pedido o quanto antes que seja iniciada essa obra da reforma do nosso pronto-socorro da Santa Casa. Queria falar também um pouquinho a respeito das estradas rurais, que é um trabalho que a gente vem batendo aí, junto com o Ninha Fresneda, Paulo Henrique, o Paulo da Farmácia, o pastor Eliezer, o Anderson, o senhor Valentim Bijeski, junto com o Rogério lá, que é um parceiro da gente, que a gente pede para ele, prontamente ele está à disposição, a gente pede para a máquina passar na estrada, e ele vai lá, manda. Quero agradecer ao Rogério de coração, que é um trabalho muito complexo, não é fácil, e inclusive a gente tem uma lei que está sendo elaborada pelo JJ, que está com o Valentim, e na quarta-feira a gente vai estar em reunião. Convido os nobres vereadores que quiserem participar dessa reunião, a quarta-feira, às 3h da tarde, na sala do JJ, onde a gente vai discutir essa lei em relação às caixas secas, para que as propriedades também têm que ter os seus deveres, e os proprietários. A gente vai ter a manutenção das estradas, nós já contratamos uma equipe para que essa equipe seja feito o escoamento das águas. Não é só passar a máquina e deixar lisinho ali, mas também tem que ter a saída para as caixas secas, para os camaleões nas estradas, onde a gente puder jogar um entulho, a gente jogar esse entulho moído, que nós temos a usina aqui também em Tupã, a gente tem que usar mais ainda essa usina, um trabalho concreto, junto com o Anderson também, nosso secretário da Agricultura, é uma parceria que a gente vai fazer e vai ser o quanto antes executado nas nossas estradas rurais. Volta a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em explicação, pessoal. Senhor presidente, é pela palavra. Com a palavra, vereador Alexandre Escobate. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, cumprimento também a mesa, os vereadores, as vereadoras, o Mais Tupã aqui presente também. Estou usando a tribuna na sessão de hoje para comunicar à população que a MAI 3, localizada na JE Ari Fernandes, próximo ao terminal rodoviário, já retomou as suas atividades, está atendendo assim, horários
diferenciados, tanto assim, o público feminino quanto masculino. Então aqui eu gostaria de agradecer o prefeito Caio Occhi, o vice-prefeito Renan Pontelli, o secretário de Educação, Cultura e Esportes, Valdir Berti, por atender aí essa uma indicação que nós fizemos e reabrir esse espaço que é muito importante para a população daquela região. E também contou com o apoio de toda a Câmara de Tupã. Então, por isso aqui queria registrar os meus agradecimentos também ao Adonai, que está aí à frente da Subsecretaria de Esporte, e aos funcionários. E falar que é muito importante que todos os tupoenses aí possam contar com espaço adequado para a realização de atividades físicas, aí devidamente aí assim acompanhado por pessoas aí capacitadas, como ocorre aí na MAI 3. Então, o nosso agradecimento. E também falar hoje de uma reunião que nós tivemos aí na Santa Casa aí junto com o Eliezer, com o Renatinho e com o Brito, com o Laércio. Foi uma reunião muito importante aí onde nós pudemos aí ver uma realidade que ele nos mostrou, e o nosso objetivo aí é sempre melhorar esse atendimento na área da saúde, e algumas reuniões agora com o Dr. Miguel e com o prefeito Caio Occhi, junto aí com o nosso bloco parlamentar. Então aí foi uma tarde hoje aí na Santa Casa aí muito importante. Então eu queria colocar essas duas situações na noite de hoje. Senhor presidente, volta a palavra. Continua em explicação pessoal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal, e concluída a votação dos projetos que constavam da pauta e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei complementar 4 de 2022. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Israel Tutu a fazer a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres pares, população que nos assiste através da TV Câmara, também da imprensa aqui presente, o Mais Tupã, vereadoras, vereadores, farei uma citação bíblica no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao versículo 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para que todos os creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de Lei Complementar 4/2022, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação de cargo de orientador jurídico social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS, no município de Tupã, e do cargo de contador judicial e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 4 de 2022, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir,
colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Concluída a votação que constava das pautas, renovamos nosso agradecimento a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet. E damos por encerrada essa sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine nossa cidade. Boa semana a todos.